E aí, amores, tudo bom com vocês? A prof tá aqui arrumando o lacinho dela do cabelo pra ficar mais chique ainda. Tá vendo que professora mais exibidas que você tem? É, prof exibida que só. Bora lá? Que a prof quer aparecer bem nos vídeos pra vocês, meus amores. Capítulo 5 da aulinha de matemática. Lembrando que nós temos hoje duas aulinhas, tudo bem? Duas aulinhas. Quais são elas, prof? É 32 e 33. Então, essas são as nossas aulinhas de hoje. São duas. Mas a prof vai estar gravando um videozinho só, porque são... deixa eu só ver quantas páginas. São poucas páginas pra gente poder fazer e é mais explicação. E a prof vai estar pausando. Se ficar muito longo, a prof corta o vídeo, no caso. Senão, a gente vai ficar com um vídeo só, tudo bem? Vamos lá? E aí, como é que estamos para nosso dia de amanhã? Quero saber qual é a novidade que cada um vai trazer para a prof. Tô só no aguardo, hein? Curiosa. Eu também vou trazer uma novidade. Vou. Tá bom? O lacinho da prof? Vou colar. Cabelo tá tudo espatifado. Tudo bem, vamos lá. Capítulo 5, a prof só fez isso pra gente poder dar tempo de abrir no capítulo 5 de matemática. Essa aulinha aqui, ó. Capítulo 5. Os números podem ser cada vez maiores. Olha, os números podem ser cada vez maiores. É aqui. Aí aqui nós temos um jogo que a Beca mais o Luquinha tá jogando, ó. Jogo de dado. E aqui tem algumas perguntas que sempre quando começa um capítulo fazem essa pergunta. Esse tipo de pergunta. Você gosta de jogos? Você saberia dizer os conhecimentos matemáticos usados para cada jogo, em cada jogo que você joga? Observe as crianças jogando. Olha lá. Você já brincou com alguns desses jogos? Observe as crianças jogando e tá perguntando se você já jogou com esse tipo de jogo. Acredito que todos já jogaram. É aquela que quando você sorteia o dadinho, o número que sair maior, você pula a quantidade de casas. Verdade? E para saber sobre numeração, leitura e escrita, comparação de números de duas ordens. O que são duas ordens, prof? A prof está aqui com um calendário. Esse calendário... No calendário dá pra gente saber que são duas ordens e quando é uma ordem só. E também no calendário dá pra gente saber, pra demonstrar pra vocês que os números, eles são infinitos. O que são infinitos, prof? O que é isso infinito? Infinito é algo que não tem fim. Então os números, eles estão sempre acrescentando uma casa. Então por isso é chamado de infinito, tá bom? Os números não têm fim. Sim, verdade. Então aqui, vamos para o nosso calendário. Por isso pediu para a gente dar mostrando o calendário para vocês. Aqui, números de uma ordem, é esses números aqui, ó. Do 1, tá vendo? Até o número 9. Isso? 9, aqui, 9. Até o número 9. Do 1 até o 9 é uma casa só. A partir do número 10, cadê o 10? Aqui. A partir do número 10 são duas ordens. O que são duas ordens, prof? A prof vai estar falando aqui, ó. Aqui são duas ordens, ó. O número 1 e o número 0. Então, são duas ordens, ó. O número 1 e o outro número 1. Então, são duas ordens. É isso que nós vamos estar aprendendo neste capítulo 5. Tudo bem? Na página 119, nessa daqui, ó. Lá em cima já tem um calendário, tá vendo, ó? Justamente para saber o número de duas ordens, para ajudar também. Eu já conheço muitos números, mas esse torugo é exibido, dá uma olhada, muito exibido. Ele já conhece tudo, ele já conhece, olha só. Eu já conheço muitos números, mas parabéns para ele, isso é sinal que ele já conhece muitos. Ele teve curiosidade, foi buscando e aprendendo. Pesquisando, não é verdade? Ó, o cabelo da prof não quer parar hoje, não sei o que tá acontecendo. Bora lá. Aí a Nina, ó, aqui, ó, a prof vai ler o que tá aqui no balãozinho da Nina. Oba, vamos ter mais desafios na nossa caixinha de matemática.
Essa caixinha de matemática nada mais é uma caixa que tem todos os elementos que você pode estar utilizando nas aulinhas de matemática, como dado, material dourado, ou palitos, lápis, que você vai poder contar, entendeu? Que você pode estar utilizando para fazer a contagem. Então, eles fizeram uma caixinha e colocaram todos os materiais de matemática que é utilizado na matemática aqui dentro, calendário. Aí aqui, neste capítulo, você vai, olha só o que você vai ler, escrever e comparar números de até 2 algarismos, que é aquele que a prof acabou de colocar no calendário, que é a partir do número 10, que nós temos 2 algarismos. Resolver problemas, aqueles probleminhas que a prof já elencou aqui com palitos e com quantidade de pedaços de papel colorido, lápis. Então aí vai de você, o que você tem de muita quantidade aí para você poder contar. Compor e decompor os números. Investigar sequências, lembra das sequências numéricas, aí tem as sequências de formas geométricas. Identificar acontecimentos no período de um dia, se ele acontece de manhã, tarde ou noite. Virando a folhinha. Números e quantidades, olha lá o Theo. Veja as fichas que o Theo está mostrando. Olha lá as fichas do Theo. Do 1 até o número 9. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual ficha tem o menor valor? Qual que tem o menor valor? Você vai estar colocando aqui. Qual que é o número que tem o menor valor dessas fichas aqui? Qual que é o menor número? Fica até melhor para você calcular. Qual que é o menor número? Você vai colocar aqui. E na letrinha B, desenhe a quantidade de palitinhos correspondente à ficha de maior valor. Qual que era o número maior que tem aqui? E você vai representar com o número de palitinhos, igual ele fez aqui. Lembra que a prof tá sempre passando para vocês? Quando vocês não têm, vocês podem estar utilizando os palitinhos. Qual que é o número maior que tem aqui? Você vai fazer a quantidade em palitinho aqui para prof. Tá muito fácil. Virando a apostila, página 121, essa daqui. Vamos responder lá em cima. Responda. Se eu somar os valores da carta do número 9, ele vai ter 9. Então, eu posso estar usando os dedinhos também. Quando tem números assim que dá para somar nos números que são quantidade de 10 dedinhos, nós usamos as mãos, tá? Pode usar os dedinhos. Letrinha A. Se eu somar os valores da carta do número 9, ó, tem 9 dedinhos da prof aqui. Dedinho não, dedões, olha o tamanho dos dedos da prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Certo. Aí você vai, com o número 9 da carta, aí você vai juntar a carta com o número 1. Aí você vai pegar a carta do número 1 de menor valor e vai juntar ele. Com quantos que ele vai ficar? Vamos juntar, ó, esse dedo que tá o anel preto da prof. Vamos juntar? Quantos que eu fico? Você vai contar e colocar a numeração lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vai colocar o número 10 aqui na letrinha A. Letrinha B. Se eu somar os valores da carta do número 7 e da carta do número 3. Número 7. Vamos lá? A prof tem palito. Lembra que a prof falou que tem palito? Vamos contar os palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 palitos. Tá vendo? Ó, 7 palitos a prof tem aqui. Aí, ele tá falando que você tem que somar com o número 3. Aí, você vai pegar mais 3 palitos, ou 3 objetos, ou 3 lápis, ou 3 canetinhas, não importa. Aí, você vai aumentar com mais 3. A prof pegou canetinha. 7 mais 3. Quanto que fica? Vamos lá? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10. Aí, ficou com 10. O mesmo número da letrinha A, prof? O mesmo número da letrinha A. A letrinha B é o mesmo, resposta é a mesma do número da letrinha A. A letrinha B é a mesma resposta da letrinha A. Por quê? Porque tem os números que foram somados, mas são números diferentes, mas o total foi 10. Tem que respirar. É que a prof fica tão ansiosa para poder dar aula para vocês, para ver se vocês vão conseguir entender e compreender. Aí ela fica aqui arrumando 1000 maneiras. Mas tudo bem, vamos lá. Letrinha C. Se eu somar os valores da carta do número 6. Vamos lá. Número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar o valor da carta 6 e vou somar com mais 8, então já tenho 6 aqui. Vou pegar mais 8. Posso pegar lápis, vamos ver, palitos. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, ó, a prof pegou, ó. A quantidade que você tiver pra você contar. Pode ser lápis, canetinha, palito, mas que dê pra você contar e fixar. Tudo bem? Então, se eu somar os valores da carta do número 6, que é essas dos palitinhos 6, com a do número 8, qual o número que fico? Com que número que eu vou ficar? Então, se eu tenho 6 aqui, ó, eu já tenho 6. Vamos contar aqui com a prof, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Só os palitos? Correto, prof. Agora, eu vou somar com o número 8. Tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8. 8 objetos para eu poder contar. Então, se eu tenho 6 aqui, vamos dar sequência aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que número é esse? 14, prof. Alguém sabe me dizer o número 14? Como que se escreve o número 14? Hã? Quem sabe me dizer como que se escreve o número 14? Será que eu vou conseguir saber como que é o número 14? Como que eu vou escrever o número 14, prof? A prof já vai ajudar, porque a prof tá aqui para isso. Número 14, qual que é? É o número 1 e o número 4. Esse é o número 14, tá bom? Esse aqui é o número 14. Aí, você vai colocar lá na letrinha C, número 14, que foi a soma, que juntou o número 6 da carta com o número 8, que deu o total de 14. Tudo bem? Letra D, desenhe como você chegou a esse resultado. Você pode desenhar igual a prof fez aqui. Você pode desenhar 6 palitos e 8 lápis, ou 6 lápis e 8 palitos, ou 8 maçãs com 6 laranjas, e aí você vai contar e vai dar o resultado. É só para você desenhar aqui, tá bom? Aí aqui você pode estar utilizando esse aqui em vermelhinho, eles estão falando que você pode desenhar, usar o que você identificou para poder contar. Se você quiser pegar o da prof aqui, lápis e canetinha e palito, tudo bem. Aí você vai colocar 6 de um lado e 8 do outro, mas daí você vai ter que desenhar a quantidade. Pode usar qualquer objeto. Aproveitar, aceitando. 121, 122. Olha lá, vamos estar usando os nossos dedinhos, as nossas mãozinhas. Usando os dedos das mãos, pensem em que maneiras diferentes de formar o número 10, juntando duas quantidades. Agora faça o registro de 3 de suas descobertas. São 3 descobertas que você vai estar colocando aqui para ficar igual a 10. Você pode utilizar os seus dedinhos de várias formas, desde que... várias formas, eu digo, de 3 formas diferentes, desde que o resultado seja igual a 10. Tudo bem?
Tranquilo? Então, aí você vai estar só desenhando aqui os seus dedinhos. Quanto dedinho que você vai colocar aqui e mais quanto aqui para poder dar 10. Por exemplo, 5 mais 5. Meus dedinhos, igual a 10. Você pode estar utilizando uma outra forma de dedinho. Pega os dedinhos do pé emprestado. Vai ser ótimo. Vai conseguir contar também. Sim, é uma forma até dinâmica de você contar. Aí você vai representar aqui para a prof com 3 formas diferentes, para dar um total de número 10, tá bom? Compare seus registros, não você encontrou outra maneira de formar o número 10. Número 2 não precisa, porque o número 2 tá falando que é para você comparar com um colega. Então não há necessidade, porque nós não estamos em sala. Então o número 2 não precisa fazer, só o número 1. Aqui nós temos um jogo do antes e do depois, que você vai poder pegar para descartar lá no nosso material de apoio. Qual que é o número? Essa daqui, ó. 376. Ó, 73. Tá lá no material de apoio, no final da apostila. Você pode arrancar e recortar, que isso aí vai ser uma régua. Tá escrito aqui quais são as regras que você vai estar utilizando para poder jogar, tá bom? Para poder estar brincando. Qual o número que vem antes e o que vem depois. Tem aqui uma forma de você brincar. 124. Vamos lá? Os amigos de Luquinha, Nina e Theo, os amigos Luquinha, Nina e Theo, brincaram de somar pontos jogando 2 dados. Escreva na tabela o total de pontos de cada um. Simples, você vai contar quantos que o Luquinha fez e colocar o número aqui. Contar quantos que a Nina fez e colocar a quantidade aqui. E contar quantos que o Theo fez e colocar a quantidade aqui. Lembrando que na primeira jogada, cada um fez um ponto. Aí foi na segunda jogada. Mas só que aqui, você não vai identificar a primeira e segunda jogada, tá? Que eles jogaram. Mas eu quero o total de pontos. Então, você vai contar quais as pontuações que cada um fez e colocou aqui pra prof, tá? Nesse quadrinho. Tudo bem? E lá embaixo tá escrito, quem fez mais pontos, qual desses daqui, ó, o número é maior. Aí você vai escrever aqui quem fez maior ponto. Letra B, quem fez menos ponto. Aí a letra B, quem fez menos ponto, coloca aqui. E letra C, qual é a diferença de pontos entre os dois? Entre quem fez mais e quem fez menos. Quem fez mais, por exemplo, quem fez mais teve... Vamos ver aqui. Quem fez mais fez 15 pontos. Aí, e quem fez menos fez 13 pontos. Aí, pra chegar a 15, 13, 14, 15, 2. Então, você vai fazer o quê? Essa é a diferença de 2 pontos. Aí, você vai olhar qual é a diferença dos pontos e responder aqui embaixo para a pro. Tá bem? Número 2, virando a apostila e última página. Desenhe nos dados da tabela outras possibilidades de formar o total indicado. Se precisar, use os dados que você montou no capítulo anterior. Aqueles dados lá coloridos que a gente já no capítulo 4. Para poder descobrir o total que se pede em cada tabela. Aqui tem um total de 5 pontos. Então, eu quero uma quantidade aqui, mais essa para dar o total de 5 pontos. Aqui eu tenho um total de 10. Eu quero um total aqui, mais isso aqui para dar um total de 10. Tá bem? Isso aqui só é para desenhar as bolinhas, as quantidades das bolinhas. Investigando sequências. Lembra daquela sequência que a prof colocou? Cubo, quadrado e triângulo? Então, olha agora aqui, ó. Procure na sua casa objetos que têm uma sequência ou sigam um padrão. Registre no espaço abaixo que você encontrou. A prof escreveu aqui, ó, de azul. Pode ser, você vai procurar numa revista, vai procurar numa embalagem, algo que tenha sequências de números, sequências de padrões. Formas geométricas, sequências numéricas, páginas de um livro que tenha a sequência. Então, o que você tiver, você vai recortar e colar aqui. Mamão com açúcar, né? Cocadinha. Marshmallow. Qual que vai ser o beijinho hoje que eu vou dar?
Torta hoje, vou dar um beijinho com torta de banana na bochecha de cada um. Boa aula, surpreenda você mesmo. A prof tá aqui só esperando você fazer o que você conseguir, tá bom? Aquilo que você conseguir, a prof vai estar aceitando, porque eu sei que você está se esforçando. Não precisa ser completamente rigoroso. Tem que ser aquela forma que você conseguir fazer. O que a prof pede para você fazer e não deixar de fazer. Que desde que você faça e dê o seu melhor, tá bom? Não precisa se cobrar tanto nesse momento, que não há necessidade de você se cobrar de fazer perfeitamente. Faça da sua melhor maneira. Que a prof vai estar aqui, ó, coração aberto, recebendo todas as atividades. Beijo, beijo, beijo. O videozinho ficou com 20 minutos para as 2 aulas.